Olá, me chamo Gustavo Gonzalez do Nascimento, sou aluno de iniciação científica da UFABC e vou apresentar meu projeto intitulado Representações de Codas sobre o contexto sociolinguisticamente complexo da surdez. Sabe-se que cerca de 90 a 95% da população surda nasce em famílias ouvintes e por isso tem dificuldades no acesso à língua brasileira de sinais, a Libras, geralmente aprendida ao ingressarem na vida escolar. Por sua vez, os filhos ouvintes de pais surdos são popularmente conhecidos como codas e aprendem a língua de sinais como primeira língua naturalmente em seu próprio ambiente familiar. Entendidos como sujeitos bilíngues, os codas apresentam uma situação linguística e identitária peculiar nas comunidades ouvintes e surdas. Diante disso, essa pesquisa teve como por objetivo investigar as representações de codas sobre o contexto sociolinguisticamente complexo da surdez. Segundo Silva, a etnografia é uma forma especializada de etnografia que utiliza de comunicações mediadas por computador como fonte de dados para chegar à compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural na internet. A partir do exposto, justifica-se a etnografia como metodologia utilizada nessa presente pesquisa. Para a geração de registros, foi constituído um questionário virtual através da ferramenta Formulários Google com perguntas abertas e fechadas, onde as perguntas constituem de um mapeamento do perfil dos respondentes, contendo desde nome, localidade, grau de parentesco com surdo, até perguntas envolvendo a relação de trabalho com Libras e com qual cultura tem uma maior familiaridade. O presente projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do ABC, e a coleta de dados teve início apenas após as devidas autorizações. Comprometemo-nos, assim, em utilizar o termo de consentimento livre e esclarecido, devidamente assinado pelos sujeitos da pesquisa. Obtivemos ao todo 20 respostas de participantes codas, onde estes distribuídos em diversas localidades do Brasil e com uma maior concentração em São Paulo. O perfil de nossa amostra foi constituído de um público diversificado, sendo a maioria com formação superior e o restante com ensino médio. Dentre os respondentes, foi alcançada uma faixa etária de 18 a 57 anos. Observou-se ainda que a maioria, equivalente a 40% ou 8 participantes, respondeu ter dois parentes surdos, em suma pai e mãe, seguido de 20% dos participantes que assinalaram ter 3 familiares surdos. Ao provocarmos os participantes do questionário a responderem como foi o processo de aprendizado do português, obtivemos dentre os relatos que a idade mais precoce foi de um participante que indicou ter aprendido a falar português com 9 meses, e a pessoa com aquisição mais tardia registrou ter 6 anos de idade. Em alguns relatos de codas, o processo de aquisição do português foi um desafio, sendo necessário acompanhamento profissional de terapias fonoaudiólogas, pois não eram integralmente atendidos na escola. Assim, é possível perceber a dificuldade que muitos codas encontram no desenvolvimento da escrita, principalmente na transição entre conviver com os pais surdos e o início do período escolar, como podemos ver nesse certo. Muito difícil. Assim que entrei na escola, não falava nem eu nem o meu irmão. Sofri essa diferença por ser filha de surdos e não ter a mesma condição financeira. Só me sentia feliz dentro de casa. Essa dificuldade pode ser explicada pelo fato de que muitos codas desenvolvem o seu pensamento em libras desde a sua tenridade, e quando há esse processo de transição, as escolas, em sua maioria, não entendem essa dificuldade e forçam os alunos codas a escreverem e lerem igual aos demais estudantes que crescerem em um lar no qual o português era a única língua materna. Outra questão presente em nosso formulário se baseou na verificação de o participante coda se considerar fluente em Libras ou não, mesmo tendo como língua materna. Nesse sentido, 75% se declarou fluente, 5% em nível intermediário e 20% não se considera fluente em Libras. Nota-se que 20% dos codas não se consideram fluentes, apesar de terem uma comunicação doméstica em Libras com seus pais e parentes surdos. Isso pode se dar por algumas razões. Uma delas seria a falta de confiança em se comunicar com pessoas de fora de seu convívio familiar. Conforme pode ser acompanhado no gráfico abaixo, apesar dos codas terem uma certa dificuldade no início da transição entre a vida com os pais e a vida nos ambientes externos, analisamos que em sua fase adulta os codas tendem a conviver bem nesses dois mundos, muitas vezes levando isso como uma vantagem em seu cotidiano. Dessa forma, a condição de um indivíduo bilíngue é peculiar, visto que o bom bilíngue é justamente aquele que transita de uma língua para outra, justamente porque, diferente do monolíngue, tem competência para tanto. Isso requer dos professores um olhar atento para as manifestações linguísticas que envolvem o contexto sociolinguisticamente complexo da surdez. Com este trabalho, espera-se trazer à baila contribuições para refletir sobre o contexto sociolinguisticamente complexo da surdez, integrando os codas como membros das comunidades surdas e pensando em políticas públicas para esse grupo.
Atualmente, esse grupo de pessoas se encontra desprotegido de normativas, por exemplo, sendo requisitados em escolas para atuarem profissionalmente como tradutores de seus pais desde a mais tenra idade. Desse modo, faz-se mister que as escolas também sejam compostas de equipe de profissionais formados e autorizados para a tradução e interpretação em Libras e português, quando tenham também alunos codas, visto que nessas situações haverá presença de responsáveis surdos. Logo, estudos que somam a essa luta podem enriquecer o debate. Caso tenham comentários, sugestões, dúvidas, deixe o meu e-mail para contato. Desde já agradeço por assistirem o vídeo. Muito obrigado.